dia a todos nós. Iniciamos agora mais um sprint rápido de leitura para que a gente possa começar bem o nosso dia. Agora são 6:06 e desejo a cada um aqui uma excelente manhã. Hoje eu leio uma carta que foi escrita por Décio de Almeida Prado e endereçada a Cacilda Becker. Carta a uma jovem atriz. Décio de Almeida Prado, para quem não conhece, foi colaborador da revista Clima e também foi fundador de um grupo chamado Grupo Universitário de Teatro na década de 1940. Ele iniciou mais ou menos nesse período a sua trajetória de um homem muito dedicado ao teatro e também à crítica teatral. E ele escreve em 1949, de São Paulo, uma carta a Cacilda Becker, em que observa justamente o momento de modernização do teatro. E nesta carta ele também destaca a importância da personalidade do ator ou da atriz, que para ele se sobrepõe à própria técnica. Vamos lá? Você pertence a uma geração teatral mais feliz que as anteriores. Em geral, o destino de cada um de nós está condicionado a uma série de circunstâncias externas. Mas no teatro, a arte escrava de um número tão grande de fatores, inclusive econômicos, arte tão dependente do grande público, arte coletiva, poderíamos dizer, isso é ainda mais verdade. Todos nós que estamos ligados de uma maneira ou de outra ao teatro, não iremos decidir sozinhos do nosso futuro. Se o teatro se elevar, subiremos com ele. Caso contrário, se permanecer na posição inferior atual, não passaremos de tristes e incompreendidos maníacos, desses que cultivam carinhosamente, humildemente, alguma pobre arte esquecida de todos. Ora, a nossa geração, no que concerne ao teatro, parece ter surgido à luz do dia num momento privilegiado. Pelo menos não tem havido na história do teatro brasileiro muitas ocasiões como esta, tão promissora, tão amplamente aberta para o futuro, tão rica de perspectivas. O mal dos nossos atores, quem o ignora, tem sido de lutar contra um meio que lhes frustra sistematicamente as melhores possibilidades de progresso. Se os que vieram antes de nós pouco fizeram, e esta é a verdade, não é o caso de nos mostrarmos impacientes. Na maioria das vezes, o que eles têm de bom devem a si mesmos. O que tem de mal ao ambiente, a esse nosso ambiente teatral tão abandonado pelas outras artes, tão pobre e vazio de cultura, capaz de tolher o crescimento da mais sólida vocação. Pois agora é esse mesmo ambiente que começa a se modificar. Ainda é cedo para considerarmos definitivas algumas poucas conquistas, mas a presença rica de ensinamento e estímulo de vários atores e encenadores europeus entre nós, o número de atores novos que surgem e se firmam dia a dia, a frequência e o entusiasmo dos grupos amadores, a atenção apaixonada da imprensa, dos escritores e até do público, desperto finalmente para o teatro, tudo parece indicar que estamos de fato no início de um grande movimento, cuja expansão ninguém pode prever até onde chegará. O jovem ator já não entra mais no palco como outrora só e desamparado.
Há mestres para orientá-lo, há um público entusiasta para estimulá-lo e até algumas escolas dramáticas, realmente dignas desse nome, começam a despontar. Tal é o quadro que você tem diante de si. Se as nossas previsões se confirmarem, e até lá a melhor atitude de ação é a de um otimismo que pelo excesso não exclui espírito crítico. Se não falharem as nossas esperanças, o futuro dependerá somente de você mesma, do seu esforço. E num certo sentido ninguém poderá ajudá-la, pois a técnica artística não se recebe feita das mãos dos outros. É o resultado de um penoso trabalho individual, apenas facilitado, tornado viável pelo estímulo exterior a que me referia. Não é sobre a técnica, no entanto, que desejava falar, porque se ela é muito, muitíssimo, não é tudo no teatro como tanta gente imagina. O melhor ator nem sempre é o de maior capacidade imitativa, o mais maleável, o mais pronto a se transformar, se bem que essa plasticidade seja uma das pedras de toque da arte de representar. É que há outro elemento, mais imponderável e fugidio talvez, não menos importante, a personalidade. O ator não é como uma cera obediente que se limita a encher os moldes propostos pela imaginação do autor. Ao contrário, todo ator em cada criação dá alguma coisa de si, deixa transparecer algo da sua própria realidade. Sarah Bernhardt ou Eleonora Duse não foram grandes artistas porque representavam melhor, no sentido de viver mais fielmente vidas imaginárias, personalidades fictícias. Foram grandes, sobretudo, porque emprestavam a cada personagem a riqueza de sua própria personalidade, essa riqueza impossível de traduzir em palavras, mas que se sente de imediato pela presença, intuitivamente. Ora, a personalidade não é um dom exclusivo da natureza, é possível cultivá-la pela reflexão, pela vida do espírito. Não creio, por exemplo, que a superioridade do teatro europeu sobre o nosso se explique de preferência pela técnica. A diferença maior é de cultura, faltando aos nossos atores, antes de mais nada, um certo substrato de leituras, um certo lastro de experiências artísticas, que dê peso e profundidade às suas criações. Não julgue, como dizem muitos, que a literatura nos afaste da vida. Isso seria verdade se ela não passasse de um jogo do espírito mais ou menos gratuito. A verdade, contudo, é bem outra. Colocando diante dos nossos olhos concretamente 1000 possibilidades diversas de vida, fazendo-nos enxergar a realidade através de prismas sempre diferentes. A literatura não só nos proporciona uma variedade de experiências que de outra forma não poderíamos alcançar, como alarga a nossa capacidade de compreensão humana, obrigando-nos a sair de nós mesmos, a abandonar os nossos estreitos pontos de vistas individuais. Se você a compreender devidamente, como um esforço para estudar o homem em toda a sua complexidade, em toda a sua riqueza infinita, verá que a literatura, as artes em geral, só pode predispor o ator para a sua missão, dando-lhe, a par de um conhecimento, por assim dizer, direto de psicologia, aquela capacidade de comunicação humana, aquela facilidade em desposar personalidade e pontos de vista alheios que definíamos como um dos elementos básicos da criação no teatro. A verdade, portanto, é que tudo que você lê, as músicas que ouvir, os quadros que admirar, tudo que você sentir, tudo isso irá se refletir misteriosamente sem que você o perceba na sua arte, refinando-a, aprofundando-a psicologicamente, tornando-a ao mesmo tempo mais sua e mais universal.
Não é apenas a falta de cultura, entretanto, que você deve temer. A sua vigilância deve andar alertada, sobretudo, contra uma moléstia que invadiu insidiosamente a nossa civilização, ameaçando-a seriamente, e que se chama espírito de propaganda. Inácio Silone caracterizou-a da seguinte maneira: a vida fútil nutre-se de aparência, quer somente parecer. Parecer interessante, inteligente, bela, instruída. Às vezes quer parecer até boa, altruísta, corajosa. Para as pessoas fúteis, ser não é importante. O importante é parecer. Essas palavras que eu gostaria que você guardasse só têm um defeito: pecam pelo excesso de generosidade. A vida fútil, na sua forma mais moderna e atual, não quer parecer inteligente, bela ou boa, quer parecer somente, quer parecer de qualquer forma e a qualquer preço, sob um ângulo favorável, se possível. Desfavorável se não houver outra alternativa. É a sede de propaganda, de publicidade, que é uma das características mais fortes do mundo moderno e que, depois de ter avassalado por completo o cinema e o rádio, ameaça agora invadir dominadoramente o nosso teatro. É a arte mais admirada do que qualquer outra nos dias de hoje, de se passar por aquilo que não se é, de se vender mais caro do que se vale. O perigo em tais casos é que, começando por enganar aos outros, acabamos fatalmente, através de uma lei bem conhecida, por enganar a nós mesmos. E desse momento em diante, perdido o pé na realidade, está perdida também qualquer possibilidade de progresso verdadeiro. É fato que no teatro, arte de espetáculo, a propaganda pode ser útil na medida em que nos proporciona os meios materiais para realizar o que desejamos. Mas acontece que dessa realidade escorrega-se com muita facilidade para coisa muito diversa, passando-se insensivelmente a cultuar a propaganda pela propaganda, como se ela fosse um fim e não um meio, como se a aparência valesse em si mesma e por si mesma, como se o que julgam os outros acabasse realmente por nos transformar. Se você, como penso, prefere ser a parecer, nunca aceite como progresso nada que seja meramente exterior, que não modifique em substância você mesma, que não seja um triunfo sobre você mesma. Sei bem que nisto tudo que disse não há novidade alguma, nem o meu intuito foi o de dizer coisas novas, além da crença de que certas considerações gerais, de ordem moral, são muito mais importantes que qualquer detalhe técnico. Moveu-me apenas o desejo de ser útil, ainda que a custo de repetir algumas verdades, que nem por serem eternas, perdem em serem repetidas. Essa carta de Décio de Almeida Prado a Cacilda Becker foi publicada no livro Seres, Coisas, Lugares, do Teatro ao Futebol, publicado pela Companhia das Letras em São Paulo em 1997. Espero que tenham gostado da leitura e nos encontramos amanhã sem falta no mesmo horário. Um grande abraço a todos e até lá!